A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Salmos, capítulo 33, verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, você que está ao vivo pela regional, ou aqueles ouvintes que posteriormente estarão ouvindo essa mensagem pelo Facebook, pelo canal Maranata do YouTube. Aqui nós vamos fazer uma reflexão de todo o livro de Salmo no seu capítulo 33. Mas para que não fique uma leitura tão extensa, tão extenuante por conta da quantidade de versículos, eu separei esse primeiro e nós vamos meditando, estudando e refletindo sobre as mensagens que são colocadas ao longo de todo o capítulo 33 para ficar mais prático. Então, repetindo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Olhando para essa mensagem, olhando para esse versículo, tem duas palavras que nós devemos destacar e olhar de uma forma muito clara aqui. A primeira dizendo que a palavra do Senhor é reta. Essa palavra reta, no contexto do versículo, está dizendo assim, que aquilo que Deus estabelece, que aquilo que é determinado pelo poder de Deus, tem objetividade. É algo claro, é algo revelado que nós devemos entender sem que haja desvios nem para a direita nem para a esquerda. E quando ele coloca que Deus é fiel, é sinal que tudo aquilo que foi estabelecido por Deus desde o princípio não vai ter volta. É algo já colocado, é algo estabelecido que não tem como desviar nem para um lado nem para o outro, porque como nós já falamos anteriormente, a palavra do Senhor é reta. Um exemplo prático com relação à nossa vivência aqui na Terra. A palavra de Deus diz que nós do pó viemos e para o pó voltaremos. Nós nascemos e nós somos a composição de tudo aquilo que a natureza oferece aos seres vivos, e todo o processo ao longo de uma vida de alguns anos, muitos anos, décadas até, é revestido do alimento que vem da terra. Então nós sobrevivemos nesse corpo orgânico, nesse corpo físico, por conta da terra. Mas chegará um momento em que nós não viveremos mais, e tudo aquilo que foi constituído ao longo de séculos, de décadas, vai retornar para a terra. Isso não muda. O homem talvez deseja ser imortal, não deseja vencer a morte, mas ele não tem poder para fazer isso, porque é algo que já é estabelecido por Deus, o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. Isso é somente um exemplo daquilo que representa o ensinamento e a palavra do Senhor. Mas outra característica que o salmista vai dizer é que o Senhor ama a justiça. E aqui tem que ficar claro que a justiça de Deus muitas vezes não tem a menor concordância com a justiça dos homens. Aquilo que o homem coloca como algo justo, aquilo que ele estabelece como justiça terrena, nem sempre tem concordância com a justiça celestial. Quantas vezes ouvimos pessoas dizer assim, olha, vai ser feita justiça na sua vida, você vai ver isso vai acontecer. Mas tudo acontece pela permissão de Deus, e nem sempre a justiça que nós desejamos como seres humanos vai ter concordância com aquilo que é o propósito de Deus e a justiça anunciada pelo Senhor, causando até um certo descompasso em aquilo que diz a palavra e aquilo que diz a vontade humana. Uma outra característica aqui que o salmista menciona é que tudo ele fez pelo poder da palavra. Então tudo aquilo que o Senhor estabeleceu pela palavra foi criado nos céus e na terra. Que se faça a luz, que separe as águas das terras, que sejam criados os animais que rastejam, que voam, os quadrúpedes, os animais que estão no fundo do rio, no fundo dos oceanos. Tudo isso foi estabelecido pela palavra de Deus. Uma outra característica desse salmo é que o conselho do Senhor é
permanente, ele é perpétuo. Aquilo que o Senhor aconselha, aquilo que é colocado não tem mudança, não tem alteração, é determinado, é radicalmente colocado diante das nossas vistas. Os olhos do Senhor, eles estão atentos, os olhos do Senhor contemplam, os olhos do Senhor varrem toda a terra, capaz de enxergar aquilo que é visível aos olhos humanos, mas até enxergar aquilo que está escondido dentro do coração, nos pensamentos dos seres humanos. Então os olhos do Senhor têm esse caráter de conhecimento profundo da sua própria criação. Nós somos criação de Deus e ninguém mais é capaz de escrutinar, desvendar, conhecer a sua criação do que o próprio Criador. Deus nos conhece na plenitude, Ele conhece a quantidade de cabelos que tem na nossa cabeça, Ele conhece a quantidade de vasos sanguíneos que há no nosso corpo, Ele conhece a batida dos nossos corações, o ritmo dos nossos pensamentos, o mover das nossas articulações. Tudo isso o Senhor conhece. E Deus também, Ele vai colocar que Ele livra a nossa alma da morte. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho com você para que nós refletíssemos. Nós não estamos livres da morte. A morte já foi estabelecida por Deus. Então você que está me ouvindo, assim como eu que estou falando, um dia nós iremos morrer. Um dia nós desceremos à sepultura. Um dia nós estaremos morando no cemitério. Isso é certo e absoluto. Mas a nossa alma tem salvação, porque aqui o Senhor está dizendo que Ele livra a nossa alma da morte. O nosso corpo sim perecerá, mas aquilo que está dentro de nós, que nos dá a vida, que é o sopro, é a centelha divina que nos ilumina, que nos dá vida, que nos dá vigor, que nos dá condição de discernimento, de escolha e de vivência, essa alma que é o sopro de Deus, essa não vai descer à sepultura juntamente com o nosso corpo. Essa não vai ser decomposta na mistura que haverá com a terra, porque essa representa parte de Deus. Mas se ele coloca que Deus livra a nossa alma da morte, é sinal que a nossa alma pode morrer também. Que a condição da nossa alma ser sopro divino não significa que ela está na garantia, na eminência da salvação. Nós podemos morrer sim, espiritualmente, e não contemplar a promessa de Deus. A promessa de Deus para aqueles que creem, porque é pela fé, é que com a nossa morte terrena, o nosso espírito, a nossa condição espiritual, não necessariamente morrerá também. E um dia, segundo a palavra de Deus, ela ressuscitará na vida eterna. Essa é a maior promessa que há no Evangelho. Esse é o maior legado espiritual deixado por Jesus Cristo. Mas tudo isso não é pela racionalidade, é pela condição de fé. Pela fé que faz com que nós nos movemos na certeza que o nosso corpo morrerá, mas que a nossa alma viverá. Essa é a palavra para você nessa manhã. Que Deus te abençoe e que você possa contemplar todas as promessas que Deus tem para você, para sua casa, para o seu lar e para sua família. Um bom dia, Deus te abençoe.